Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo sobre a questão da organização religiosa. O seu estatuto social é o nosso assunto de hoje. E eu convido você a ficar comigo até o final para conhecer esse documento que é, sem sombra de dúvidas, o documento mais importante de uma organização religiosa. É o seu estatuto social. Então, se você está procurando regularizar a sua organização religiosa, a sua igreja, você está no vídeo certo. Sem delongas, sem enrolação, nós estamos aqui para resolver e tirar as principais dúvidas. E, infelizmente, muitas organizações religiosas não estão organizadas. Não tem o básico, que é, pelo menos, o registro da sua ata de fundação, em anexo o seu estatuto social, o principal documento de uma organização religiosa. Bom, se você não me conhece, sou Juan Barbosa, contador, especialista em organizações religiosas, e como eu estou aqui fazendo uma série de vídeos, eu estou fazendo em sequência, então agora nós estamos lidando com a questão da fundação. No primeiro vídeo eu pincelei, falei de uma maneira mais genérica ali os aspectos iniciais de uma organização, como que se dá o registro de uma organização religiosa, e nesse vídeo especificamente eu irei falar sobre o estatuto. Como eu disse, que é o principal documento de uma igreja. O estatuto da sua igreja precisa ser bem feito. Não adianta dar um Ctrl+C, Ctrl+V, como acontece na maioria das vezes, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar ali, só mudar nome, endereço e registrar o estatuto da sua organização religiosa. Não faça isso. O estatuto, vou repetir, para que fique gravado na sua cabeça. O estatuto é o principal documento da organização religiosa. Então essa aula de hoje é uma aula bastante teórica. Ela tem que ser teórica. É para aqueles que querem ter ali realmente ter a sua igreja ou a igreja a qual faz parte regularizada. Entender como deve ser elaborado um estatuto e o porquê que ele é o mais importante da organização religiosa. Então, se você está realmente interessado em ter um bom estatuto ou reformar ou alterar o estatuto, fique comigo nessa aula de hoje e nós vamos então trabalhar sobre essa questão estatutária. Então acompanhe comigo os próximos slides e fique até o final para a gente destrinchar esse assunto e ter aí uma visão boa sobre essa questão de estatuto social. Então vamos lá. Nós temos aí um primeiro slide, que é o conceito. O que é o estatuto? O estatuto ele é a norma interna, infralegal, ou seja, que está em posição inferior a uma lei. Eu disse isso no primeiro vídeo, na primeira aula, disse o seguinte, toda organização ou associação, ela está debaixo da Constituição. A Constituição é a carta magna do nosso país. Então, o estatuto, ele é uma norma interna da organização religiosa, considerado infralegal, porque ele está abaixo das leis vigentes em nosso país. Bom, mas nesse estatuto se prevê os dados da criação e que possui por escopo regulamentar o funcionamento e a extinção da mesma. Então é no estatuto que nós teremos todas as normas daquela organização. Ali estará todo o regulamento de funcionamento da organização. Agora você percebeu que não tem como você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em um estatuto? Você pega na internet o estatuto da igreja tal. Ah, beleza, estatuto tá bom para nós. Você precisa se atentar para a sua realidade e não para a realidade do vizinho. Como eu disse, a maior parte dos estatutos hoje é um Ctrl+C, Ctrl+V sem levar em consideração as particularidades da organização religiosa. Bom, e ainda continua. A elaboração do conjunto de normas contidas no estatuto para o seu funcionamento, estruturação e organização, preste muita atenção aqui. A elaboração do conjunto de normas contidas no estatuto para o seu funcionamento, estruturação
E organização é livre. É livre. Você pode organizar o estatuto da maneira que for necessária, de acordo com a sua realidade. Por isso que não tem porquê você dar um Ctrl+C, Ctrl+V e simplesmente copiar esse estatuto de outro. Por quê? O funcionamento, a estruturação e a organização é livre. Você pode deixar o estatuto da melhor maneira possível, aquilo que se encaixe dentro da sua organização. Claro, respeitando as leis vigentes do nosso país. E aí você vai ter o seguinte: você precisa apenas observar alguns itens obrigatórios que fazem parte da identificação, da representação e da extinção, obviamente, porque você está aqui numa sociedade, uma sociedade política devidamente organizada, então se faz necessário, até para uma questão de organização, se faz necessário que alguns itens, eles precisam ser obrigatórios, que é justamente de identificação. Você precisa apresentar quem é, o nome, o endereço, nós vamos ver daqui a pouco esses detalhes. De representação, quem é que representa a organização religiosa? É um presidente, é um diretor ou é um conselho? E extinção, qual é o critério? Caso a organização religiosa deixe de existir, qual será o critério adotado para fazer ali a destinação dos bens, dos recursos, dos imóveis que porventura existir? E até a questão das dívidas. Então, são 3 itens que precisa ser observado, que é obrigatório, que devem conter em seu estatuto. No entanto, a elaboração da estruturação, do funcionamento é livre. E aqui vale uma ressalva. Nós temos, infelizmente, aí esse Ctrl+C, Ctrl+V, nós temos muitos estatutos copiados das associações. E eu vou falar daqui a pouco sobre isso melhor. Você não deve dar um Ctrl+C, Ctrl+V no estatuto de uma associação para uma organização religiosa. Por que você vai fazer isso? Você pode fazer? Pode. Mas eu acredito que não vai dar certo. As associações têm um regramento próprio do Código Civil, enquanto as organizações religiosas, ela tem um outro regramento. Na verdade, como eu disse, livre. Livre porque cada organização religiosa, ela tem o seu sistema de crença e tem uma estruturação em cima desse sistema de crença. Então, não tem por que você copiar um estatuto de associação e colocar na sua organização religiosa. Você precisa se atentar, na verdade, para as suas particularidades, as particularidades da organização religiosa que você está inserido. Vamos lá, vamos continuar. Nós temos ainda aqui o estatuto, apesar de ser a lei fundamental da organização, também pode ser regulamentado por regimento interno, um ou mais, e por normas administrativas, declaração de fé, código de conduta e ética, manual de usos e costumes, etc. Aí você vai ver conforme a sua tradição, que serão, agora, muita atenção nisso aqui, muita atenção. Todos esses documentos que ali estão auxiliando, vamos assim dizer, o estatuto, declaração de fé, manual de usos e costumes, todos esses documentos, atas, são supletivos e estão na hierarquia inferiores ao estatuto. O que isso quer dizer? Significa que o estatuto é soberano. Não basta o que tem ata. Não basta o que está no manual de fé, no manual de usos e costumes da organização religiosa. Preste muita atenção. O estatuto, ele é soberano. Vamos lá. O regimento interno e as atas, ao contrário do estatuto e do ato constitutivo, não precisam ser registrados para terem validade. Olha só. Por inexistir obrigação legal para tanto. Então, enquanto o estatuto, a ata de fundação, que fazem parte ali dos atos constitutivos do nascimento daquela organização religiosa, é de caráter obrigatório para que ela tenha uma representação diante da sociedade, as atas posteriores, a declaração de fé, o manual de usos e costumes e todos esses outros documentos administrativos
não tem a obrigatoriedade. Preste muita atenção. Não é porque eles não são obrigatórios o seu registro que eles não têm valor. Tem valor, mas eles não têm a obrigatoriedade do registro, certo? Então, olha só, enquanto o estatuto é obrigatório o seu registro, atas e demais documentos de caráter supletivo, ou seja, secundários, não têm uma obrigação legal para o seu registro. Eles têm valor, mas não têm uma obrigação legal. Agora, é interessante que você registre. Por quê? Olha só, é recomendado que sejam feitos os registros formais das atas, a fim de que as decisões tomadas naquelas assembleias se tornem públicas. Contudo, não há obrigatoriedade legal de registrar as atas normais das assembleias em cartório, salvo se a convenção assim determinar. Se o estatuto determinar que todas as atas das assembleias ordinárias e extraordinárias, reuniões de diretoria e dentre outras mais, se o estatuto determinar, o estatuto tem força. Então o que vale é estatuto. E se o estatuto está dizendo que todas as atas das assembleias gerais, ou assembleia extraordinária, ou das reuniões da diretoria, ou todas as reuniões e assembleias devem ser registradas, então aquelas que não estão registradas perdem seu valor. Só terá valor a que estão registradas. Agora, se o estatuto não faz menção dessa obrigatoriedade, então não precisa se registrar. Terá seu valor? Terá, mas não é a obrigatoriedade de se registrar. No entanto, recomenda-se o registro. Primeiro, o extravio. Imagine só você, o secretário está lá com o livro de atos e por algum motivo de uma mudança, por algum descuido, acabou perdendo, extraviou. Ou foi roubado, não sei. Sumiu o documento, sumiu o livro de ata. Se é arquivo digital, se já é feito tradicionalmente no registro de atas, de alguma maneira os arquivos sumiram. E aí? Como é que você vai recuperar isso? Então recomenda-se o registro. Por quê? Você vai ter uma cópia dessas atas em cartório, que poderá solicitar a qualquer tempo. Uma vez registrado, elas se tornam públicas, de conhecimento público. Pagou a taxa do cartório, o cartório já vai emitir uma cópia daquela ata, daquele registro. No entanto, é sabido que no Brasil nós temos aí, cada estado, algumas taxas muito diferentes de registro de ata. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um registro de ata aí está aí por volta de R$ 170, enquanto que em outras localidades eu tenho conhecimento que o registro custa quase 1.000. Então imagine, se você faz 4 ou 5 reuniões no ano na organização religiosa e um registro de ata custa quase 1.000, você vai gastar aí, a organização vai gastar quase 4 ou 5 mil por ano só de registro. Então é o que pesa é o bom senso. Por isso que o seu estatuto ele precisa ser feito de acordo com a sua realidade, certo? Então, o que pesa aí é o bom senso, né? Como que a igreja, a organização, o local, a cidade onde ela está inserida, quanto custa esses serviços? Dependendo do valor, é viável colocar em estatuto que é obrigatório o registro? Ou não é viável? Ou são apenas o principal registro da Assembleia Geral Ordinária? Nós vamos falar isso em outros vídeos, dessa questão da Assembleia. Então, tudo isso você precisa pensar, você precisa colocar na ponta do lápis. Então, perceba que um estatuto ele é algo muito particular. O estatuto ele é algo extremamente... ele tem que ser personalizado à realidade da organização religiosa. Ele precisa ser pensado, não pode ser um Ctrl+C, Ctrl+V. São muitas as particularidades, certo? Então, continuando aqui, aqui a importância de registro da ata da Assembleia, seja ordinária ou extraordinária, garantir a publicidade e o efeito das decisões perante terceiros em relação às decisões internas e, obviamente, ter uma cópia do livro de atas em caso de extravio. Olha só, na hipótese de colisão entre o estatuto e o regimento interno ou norma administrativa, prevalece o estatuto
por sua posição superior. Você entendeu isso aqui? Na hipótese de colisão. Qual é a colisão? Imagine que em ata você registrou, a Assembleia unanimemente decidiu por algo, que o Estatuto vede. Sei lá, o Estatuto, por algum motivo, ele vedou que a organização religiosa, pelos próximos 5 anos, não pode fazer nenhuma compra acima de 50 mil para não onerar o caixa da organização. Por algum motivo. E dentro desses 5 anos, a Assembleia decidiu por comprar um carro por 80 mil reais. O que vale? O que a Assembleia decidiu? O que está no Estatuto? Em caso de colisão, o que vai prevalecer é o Estatuto Social. Você entendeu a importância de um Estatuto bem feito, pensado? Porque o Estatuto, ele é soberano. Nenhuma demanda judicial, o que o juiz vai analisar, ele vai ter o auxílio das atas, claro, com certeza. Ele vai ter os auxílios dos manuais administrativos, claro, com certeza. Só que a palavra final que ele vai analisar é aquilo que está no Estatuto. É aquilo que está no Estatuto, nada mais. É aquilo que rege o Estatuto. E se o Estatuto está de acordo com as leis vigentes do nosso país. Se o Estatuto está de acordo com a nossa Constituição. Se o Estatuto não fere a nossa Constituição, se ele não fere o Código Civil, então ele está legal. E se ele está legal, ele tem força. Ele tem força, a última palavra. Então, em caso de colisão, meu caro, não é o que a Assembleia decidiu. É o que o Estatuto prevê. É isso que precisa ser observado. Então, vamos continuar. Aqui está. Coloquei um organograma simples, apenas para que você tenha essa visão. O Estatuto Soberano. E aí embaixo, abaixo do Estatuto, nós temos Regimento Interno, Código de Ética, as atas, manuais de conduta, manual de uso e costume, manual do Conselho Fiscal, enfim, o que você precisa entender é que o Estatuto, ele é soberano. A última palavra é do Estatuto. Agora, vamos lá. Eu disse para você que o Estatuto, você consegue criar ele livremente, observando alguns itens obrigatórios, até para que se mantenha uma relação civil, uma representatividade diante da sociedade. Então, quais são os itens obrigatórios de um estatuto? Olha só, denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social quando houver. Então, primeira coisa, você precisa qualificar a sua organização religiosa. Os fins, para que ela está sendo estabelecida? Para propagar o evangelho, para propagar as ideias, para ela propagar a crença tal. Você precisa colocar isso no estatuto. É a primeira coisa, você precisa identificar a sua organização religiosa. A sede, qual é o endereço? Aonde que ela está localizada? Aonde que ela pode ser encontrada? Tempo de duração, via de regra, né? É indeterminado. Mas, vai que você está criando uma organização religiosa apenas para viver os próximos 5 anos. Às vezes, há uma crença dentro da sua filosofia, dentro da sua fé, que o mundo não passará de 5 anos, né? Então, você acaba criando uma organização com um fim bem específico dentro desse período. Então, você tem que colocar a duração. Fundo social, se há um fundo social. Então, é o primeiro item, é a identificação da organização. O segundo item, o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores. Lembre-se, no meu primeiro vídeo eu falei que na ata de fundação ela vai constar o registro da primeira reunião. E nessa primeira reunião você vai ter ali os fundadores. E nessa primeira reunião, além dos fundadores, vocês vão nomear uma diretoria. E quando vocês nomear essa diretoria, você vai ter que colocar no estatuto social
bem claro como que se dá essa diretoria, se é composta de um presidente, de um vice, de um segundo vice, terceiro vice, quarto vice, se ela tem secretários, vice-secretário, terceiro vice-secretário, se ela tem primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, terceiro tesoureiro, se haverá movimentações bancárias, quem que assina é o presidente com o primeiro tesoureiro, o tesoureiro com o secretário. Tudo isso você tem que colocar no estatuto. Por quê? Você vai levar em um banco e você vai querer fazer a abertura jurídica dessa sua organização religiosa, isso tem que estar em estatuto previsto, senão você não consegue abrir a conta jurídica. Veja os detalhes obrigatórios que tem que constar no estatuto, por isso que você não pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Terceiro item obrigatório, o modo por que se administra e representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Os diretores respondem até que ponto? São representantes legais em tudo ou não? Existe um conselho? Isso tem que estar claro no estatuto. Quarto, o ato constitutivo é reformável no tocante à administração? E de que modo? Ou seja, agora vocês têm uma forma de diretoria. Essa diretoria ela pode ser reformada? Se sim, de que modo ela vai ser reformada? Quais são os critérios dessa alteração? Não, não vai ser reformada, não pode ser reformada. Então fechou. Então, mas isso precisa estar claro. Quinto, os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais? Os membros são coparticipantes dos bônus e dos ônus? Geralmente não. Nem a organização religiosa respondem pelas dívidas de seus membros e nem os membros respondem pelas dívidas da organização religiosa, representada por uma diretoria. Tem que estar claro no estatuto. E sexto, o sexto item obrigatório do estatuto, as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, nesse caso. Então tem que estar previsto. Ah, não, mas você vai criar uma organização já pensando no fim dela? Não é isso. Mas o que a lei ela estabelece é que, caso haja alguma situação onde a organização religiosa deixará de existir, o estatuto tem que prever para onde vai, como vai e de que maneira, quem será responsável por essa divisão, por essa transferência de patrimônio ou pela extinção da organização. Então, isso tem que estar previsto no estatuto. Isso você não tem como dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Simples assim. Entendeu? Você está compreendendo a importância de um estatuto bem feito? É o jogo da organização religiosa. Você está lidando ali com a estrutura completa dela, desde o seu nascimento, e já inclusive pensando quando ela for extinta, se for extinta, como isso se dará. Geralmente as organizações religiosas, para evitar brigas entre grupos dissidentes, vai dizer o seguinte, vai prever no seu estatuto o seguinte, geralmente, que o patrimônio que houver será transferido, não pode ser vendido, justamente para que não haja divisão de recursos, porque aí é um outro problema. Mas geralmente ele será transferido para outra organização que professa a mesma fé e tarará. Geralmente é isso. É obrigatório isso? Não, não é. Sua organização, os fundadores, a assembleia vai decidir qual é a melhor maneira de se fazer a extinção, caso haja essa extinção. Vamos lá. Vamos seguir. Agora, existem algumas recomendações que não são obrigatórias. E você vê muito em estatuto esse tipo aqui de recomendação. Parece até item obrigatório, mas não é. Olha só. Quórum para convocação, instalação e aprovação de questões em Assembleia Geral. Os artigos 59 e 60 do Código Civil, eles podem servir de exemplo, eles são exemplos. E o que diz o artigo 59? Olha só, compete privativamente à Assembleia Geral destituir os administradores e alterar o estatuto. Aí você tem um monte de igreja que pega esse artigo, esse código, que é apenas um exemplo, que pode servir como exemplo, e coloca lá no seu estatuto que a Assembleia Geral ela irá destituir a diretoria ou os ministros ou o sacerdote
e a Assembleia Geral também irá alterar o Estatuto. E aí, parágrafo único do Código Civil 5960 diz assim, ó, para as deliberações a que se referem os incisos 1 e 2 deste artigo, é exigido deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim. Ou seja, para destituir o presidente e destituir a diretoria, ou destituir ou alterar o estatuto, acaba convocando aí uma outra assembleia, geralmente a assembleia extraordinária, apenas para esse fim. Tem muitos estatutos que usam essa redação. Está correto? Está. Mas se eu não quiser, se a sua organização não quiser colocar isso, está correto? Também está. Porque é uma questão de exemplo apenas. Apenas de exemplo. E ainda vai continuar o parágrafo único dizendo o seguinte: para as deliberações que se referem aos incisos 1 e 2 deste artigo, é exigido deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quórum será o estabelecido no Estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. Olha só, a convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do Estatuto, garantindo a 1/5 dos associados o direito de promovê-la. Garantindo 1/5 dos associados o direito de promovê-la. Mas perceba que os artigos 59 e 60 do Código Civil é destinado às associações. E eu disse no primeiro vídeo que organização religiosa não é uma associação. Não é uma associação, ela é diferente. Ela é do direito privado, mas ela é distinta da associação. Então, esses artigos 59 e 60, eles servem apenas como um referencial. Cabe à organização religiosa segui-los ou não tem nenhum problema. E aí, eu disse isso, nós temos um problema sério sobre essa questão de assembleia, sobre 1/5, a assembleia ela acaba tendo muito poder e geralmente a assembleia ela não tem o conhecimento profundo do problema. Por questões de ética, por questões legais, por questões de exposição, geralmente o pastor, o sacerdote, o líder religioso, ele está no meio de um problema com um determinado casal ou pessoa, um indivíduo, e aí o estatuto prevê que é a Assembleia que tem que decidir se aprova ou reprova as deliberações, está no estatuto. E o que nós vemos é que a maioria das organizações religiosas, elas atropelam o estatuto. E quando você atropela o estatuto, o que acontece? Toda aquela reunião que você fez, ou que deixou de fazer, e as suas decisões posteriormente, são nulas. Porque a palavra final do estatuto. E se o estatuto prevê que é a Assembleia que decide, você tem que levar o caso para a Assembleia. E aí você vai expor a pessoa, vai expor a situação. Geralmente, a Assembleia não consegue analisar toda a problemática, mas no estatuto está prevendo que é a Assembleia que tem que decidir. E aí, como é que fica? Percebeu como que um estatuto bem feito, ele faz toda a diferença? Porque se você atropelar o estatuto, todas as suas decisões serão anuladas. O que manda, o que vale é o estatuto. Todas as suas decisões precisam estar pautadas naquilo que o estatuto já prevê. Você entendeu isso? Olha como que o estatuto ele é fundamental. Você não pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V. O estatuto tem que ser muito bem fundamentado. Muito bem fundamentado. Vamos lá, vamos continuar. Outras recomendações. Segunda, possibilidade de reforma total parcial do estatuto. Claro. Como que você vai fechar um estatuto? O estatuto ele é irreformável, não se altera. Você não sabe como que vai estar as coisas daqui a 20 anos. Talvez você nem esteja daqui a 20 anos. Aí você deixa algo travado
O estatuto ele precisa ter essa cláusula, essa possibilidade de reforma ou alteração, porque a sociedade muda. Você fala, não, mas a organização religiosa, a minha fé não muda. Tudo bem, mas as situações são diferentes, épocas são diferentes. Então, o estatuto precisa prever a sua reforma. Claro, se você quiser deixar fechado isso, irreformável, irrevogável, tudo bem, é livre, lembre-se, é livre. São recomendações, mas não obrigações. Terceiro, constituição de filiais. Às vezes você quer expandir a sua organização religiosa, só que o estatuto tem que prever a possibilidade da abertura de filiais. Porque se ele não prevê a possibilidade de abertura de filiais, quando você criar uma filial, provavelmente você vai querer abrir uma conta bancária para aquela filial, um CNPJ, se houver, que agora não é mais obrigatório o CNPJ de filial, mas vamos imaginar que a filial quer um CNPJ por alguma questão contábil, administrativa, de gestão, mas se o estatuto não prevê, como que você vai fazer isso? Você vai ter que fundar uma nova organização, quando na verdade ela é uma filial. Então o estatuto tem que, acredito eu, tem que conter a previsibilidade da filial. 4. Os membros. Lembre-se, os códigos 59 e 60, os artigos 59 e 60 do Código Civil, vai falar de associados. Organização religiosa não tem associados. Organização religiosa tem membros. São pessoas que voluntariamente decidiram se tornar membros da organização religiosa em questão. Então, o estatuto precisa prever os meios de admissão. Sei lá, a sua igreja só aceita o batismo por imersão, ou a sua igreja só aceita o batismo por aspersão, ou a sua igreja aceita as duas formas de batismo, ou a sua igreja não aceita esse tipo de batismo. É um outro tipo de batismo. Sua igreja aceita os membros depois que eles passem por um ritual. O estatuto tem que prever tudo isso. Qual é a forma de admissão de um membro? Por uma sabatina? Como que um membro, como uma pessoa se torna membro da sua organização religiosa? E é não só a admissão, mas também a sua demissão, exclusão, né? O seu desligamento, podemos assim dizer. Quais são os critérios para que uma pessoa precisa cumprir, ou pelo menos precisa infringir para ela deixar de ser membro, para ela ser desligada, excluída? Tudo isso tem que constar no estatuto. Eleição e posse e mandato da diretoria e dos outros órgãos eletivos. Às vezes a organização religiosa ela tem conselho fiscal, tem conselho deliberativo, comissão de ética, enfim. E é interessante aqui, mais uma vez, nós temos aí um problema de Ctrl-C e Ctrl-V. Às vezes você pega um estatuto de uma igreja grande, já estabelecida, e naquele estatuto você tem ali vários tipos de conselho, porque eles precisam disso. A estrutura já está em um tamanho que se faz necessário vários conselhos deliberativos, pesos e contrapesos da administração eclesiástica. E às vezes a tua organização religiosa não tem nada disso. E aí você começa a copiar aquele estatuto para a sua realidade, e o seu estatuto fica gigante, tem conselhos e mais conselhos, comissões e mais comissões, quando na verdade no dia a dia da sua organização religiosa você não utiliza de nada disso. Então, você precisa se atentar. Recomenda-se você ter ali um artigo, um capítulo, uma seção específica sobre essas questões. 6. Estabelecer sobre os casos omissos ou duvidosos da interpretação do Estatuto Social. Deixa eu falar com você aqui sobre essa questão. Estabelecer sobre os casos omissos. Lembre-se quando eu disse a você que o Estatuto ele é soberano? O Estatuto ele não é superior à Constituição Federal. Ele não é superior. Ele está abaixo da nossa Constituição, está abaixo das leis do Código Civil. Então, se o seu estatuto ele está de acordo com as nossas leis, com as leis brasileiras, o seu estatuto ele tem voz, ele tem peso, ele tem validade. Na verdade, ele tem a palavra final. Por isso que o seu estatuto ele não pode ser omisso. Você não pode deixar o seu estatuto
com pontas abertas. Não pode. O seu estatuto tem que deixar muito claro quem é que vai resolver os casos não previstos no estatuto. Quem? É o presidente? A palavra final é dele? A palavra final é da diretoria? A palavra final é do conselho? É um conselho de bispos? Um conselho de anciãos? É do conselho deliberativo da administração geral? É do concílio? Quem é a palavra final? O seu estatuto não pode ser omisso. Por quê? Vamos imaginar que a sua organização religiosa sofra uma questão judicial. E aí caiu na mão do juiz, o juiz vai analisar o seu estatuto, o estatuto da sua organização religiosa, e aquilo que a parte que está ali questionando, né, exigindo alguma coisa, ele vai analisar as duas coisas. Só que o seu estatuto não deixa claro, ele é omisso na questão. Então, o juiz vai dizer o seguinte, olha, como o estatuto da organização religiosa não prevê tal situação, então decido eu sobre a questão. Simples assim. Por isso que o estatuto, ele é a parte mais fundamental da organização religiosa. Todas as situações possíveis têm que ser previstas. Vocês precisam pensar em todas as situações possíveis. Vai conseguir? Não. Mas uma boa parte tem que estar prevista. E nos casos omissos, nos casos onde não tem previsão estatutária, quem é que vai decidir? É a diretoria? É o presidente? É o conselho? Isso tem que estar no estatuto. Então, é a parte mais fundamental, é esse artigo. Você não pode deixar casos omissos para a justiça comum. Porque a justiça comum, ela não vai fazer um juízo da sua fé, das suas crenças. Ela tão somente irá julgar o caso em questão. Não vai levar em consideração como se dá a sua estrutura, o sistema de crença. Não vai. Ela apenas irá julgar o caso em questão. O seu estatuto não pode ser omisso. Muita atenção nessa parte. Vamos lá. Nós já estamos encerrando. A elaboração do estatuto, ele pode ser organizado em livros, títulos, capítulos, seções, artigos, parágrafos, inciso e alíneas. Pode também ter sua abertura por meio de preâmbulo, uma introdução, que pode apresentar a organização religiosa em síntese. Você pode fazer um resumo, um pequeno resumo do que é essa organização, para que ela veio, qual é a finalidade dela, um preâmbulo. Assim também como um histórico. Pode constar um histórico, né, da organização religiosa em um de seus artigos. Não há problema nenhum nisso. E aqui, ó, atenção a isso aqui. Lei 8.906/94, parágrafo 2º, artigo 1º. O que diz? Os atos e contratos constitutivos de pessoa jurídica, sob pena de nulidade, caso não hajam, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Qual é o profissional habilitado para elaborar um estatuto de acordo com a lei? O advogado. É o profissional que irá ter que assinar o seu estatuto. Você não pode redigir o seu estatuto e simplesmente ir no cartório e falar, eu quero registrar esse estatuto. É obrigatório a assinatura do advogado. Obrigatória a assinatura do advogado. Ele é o profissional habilitado pela Lei 8.906 de 94 a assinar, a avisar o estatuto de qualquer organização ou associação. Precisa da assinatura do advogado. E aí nós temos uma questão, se as alterações também se fazem necessárias a assinatura do advogado. Existe até uma demanda judicial sobre essa questão, mas via de regra, qualquer cartório, ele vai exigir o visto do advogado. Não tem como. Precisa do visto do advogado. Ele é o profissional habilitado para elaborar e depois vistar, assinar o estatuto.
Com o cumprimento desses requisitos, nenhum cartório de registro brasileiro poderá negar registro a qualquer organização religiosa. Nenhum cartório poderá negar registro à sua organização religiosa. Com um estatuto bem feito, de acordo com as leis brasileiras, visado por um advogado, obviamente, nenhum cartório pode negar registro à sua organização religiosa, certo? Então, perceba a importância do estatuto. O principal documento da organização religiosa. Você não pode dormir no ponto ao levar em consideração a elaboração de um estatuto. Você não pode vacilar. Você está em jogo questões vitais da organização religiosa. Eu coloquei aqui os principais aspectos e muito mais. Essa aula de hoje e mais detalhes fará parte do curso Secretaria de Igreja, que eu vou estar disponibilizando logo mais nos próximos dias. Então, se você tem interesse, se você ficou interessado e quer regularizar ou quer legalizar sua organização religiosa, você pode estar enviando um e-mail, pode estar entrando em contato comigo, com a gestão facilitada. Nós somos um escritório contábil, mas nós temos parceria com advogados que só mexe com essa parte de estatutária, acompanha reuniões para redigirem atas de acordo ali com a situação. Enfim, é o principal documento. Você não pode se dar o luxo de fazê-lo de qualquer jeito, de pensar que pode fazer um estatuto de qualquer jeito. Então, fica aí o recado, nossa aula já chega ao fim. 42 minutos de aula sobre estatuto. Eu acredito que eu abordei os principais pontos para que você tenha uma noção, uma boa noção do que é um estatuto e da sua importância. E se ficou alguma dúvida, entre em contato conosco. Temos o maior prazer em atender vocês. Atendemos todo o Brasil. Hoje, com a questão digital, está muito fácil, né? Inclusive os cartórios. Eu acabei de ler uma notícia sobre os cartórios. Praticamente acabou a integração. Foram integrados todos os cartórios do Brasil. Então, os registros hoje são online. Então, a gente consegue dar assessoria para todo o Brasil sobre essa questão de estatutária, sobre essa questão de legalização e, posteriormente, a questão do CNPJ e a questão contábil da organização religiosa. É isso, pessoal. Qualquer coisa, qualquer dúvida, só entrar em contato. A gente vai atender da melhor maneira possível a sua organização religiosa. E fique conosco, os próximos vídeos nós iremos tratar agora do CNPJ. Como o próximo passo, né? Depois que você elaborou um estatuto bem feito, fez a ata de fundação, colocou a lista de presença, todo mundo assinou, advogado assinou, levou para o cartório para registro, pegou o registro. E aí? O próximo passo é o seu cartão de CNPJ. E depois a contabilidade da sua organização religiosa. Fique comigo, se inscreva e receba esses próximos vídeos para que você tenha aí uma visão geral, completa da organização, legalização, da administração geral da sua organização religiosa. Tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.